outras dimensões como é que isso vai funcionar. Então, hoje é apenas uma explanação técnica de como é o projeto. Muito bem, senhoras e senhores, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, né, de todos que vieram nesta noite participar desta audiência pública do residencial Le Quartier, nesta noite aqui em Linhares. Saudamos a cada um de vocês. Le Quartier Residências e Empreendimentos SPE Limitada saúda a todos nesta audiência pública para a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança referente ao processo número 24.117/2023 do empreendimento residencial Le Quartier. Trata-se do projeto de implantação de um condomínio residencial com 156 apartamentos, com área de lazer e toda a infraestrutura, totalizando uma área construída de 38.934 metros quadrados. Para a composição da nossa mesa diretora desta noite, eu quero convidar o diretor do Le Quartier Residências e Empreendimentos SPE Limitada e presidente da mesa diretora desta noite, o senhor Celso Minoro. Vamos recebê-lo. Quero convidar também o arquiteto urbanista, diretor da Nanquim Arquitetura, que é responsável pelo estudo socioeconômico e físico, o primeiro secretário da mesa diretora, o senhor Arcanjo Stockler Della Bianca. Fazendo só uma correção, a Ranei Minoro, né, saúda a todos, então, nesta noite. Nosso muito obrigado. Convido também o senhor Roberto Detoni dos Santos, biólogo e consultor ambiental, responsável pelo estudo meio biótico e segundo secretário da mesa diretora. Por favor, Roberto. E convido ainda a senhora Adriane Alvarenga de Paiva Almeida, arquiteta, mestre em engenharia civil, responsável pelo projeto do residencial Le Quartier. Por favor. Composta a nossa mesa, eu quero saudar e agradecer pela presença do secretário de Desenvolvimento Urbano de Linhares, Rodrigo Damiani. Obrigado, viu, Rodrigo, pela presença. Agradecemos também pela acolhida a senhora Florize Zardo, que é presidente da CDL, nos recebe neste belo auditório. Muito obrigado aos dois pela presença. Nesse momento, senhoras e senhores, nós passamos a palavra ao senhor Arcanjo Stockler Della Bianca, arquiteto urbanista, diretor da Nanquim Arquitetura, empresa responsável pelo estudo do EIF. Boa noite a todos. Então, vamos iniciar. Estamos um pouquinho atrasados, né, mas tudo bem. A princípio, né, o estudo de impacto em vizinhança faz parte do PDM, né, previsto em lei. Então, para alguns empreendimentos, ele é um item obrigatório, né, para a sua implantação. Então, ele busca avaliar e identificar os impactos desse empreendimento na vizinhança, né, os possíveis impactos, né, reforçando. E, da mesma forma, além de identificar esses impactos, identificar como que resolve eles, como mitiga eles, ou como faz uma compensação dos impactos. Pode passar. Né? Como já foi dito aí, o nome do empreendimento é Le Quartier Residências Empreendimentos. O representante legal, o Celso Minoro. O responsável pelo projeto arquitetônico é a Adriane Alvarenga. E o responsável pelo estudo de impacto de vizinhança sou eu, Arcanjo Stockler Della Bianca, e o Roberto, que está ali, que é responsável pelo meio da parte ambiental. Muito bem. O residencial ele vai se localizar nessa área aqui, onde antigamente era a garagem da Águia Branca, né? Acredito que todos já conhecem, né? Esse é o local dele, bem próximo aqui, inclusive, na esquina seguinte. O empreendimento, o terreno tem 7.800 metros quadrados, a área total construída, 38.934. O total vão ser 156 apartamentos, né, que são em 2 torres de 13 pavimentos cada uma. Alguns apartamentos vão ser da modalidade duplex,
alguns apartamentos com 2 quartos e com apartamentos também com 3 quartos. No total, vai ter 420 vagas de estacionamento em 2 subsolos, né, que serão acessados pela Avenida da Cruz. Além disso, toda a parte de lazer completa, né, guarita e demais dependências. A previsão inicial de entrega do empreendimento é março de 2028. Aqui nós temos o master plan, né, do empreendimento para melhor entendimento, né. Então, aqui em cima nós temos a Avenida Nogueira da Gama, né, que aqui na nossa frente também. Por essa avenida, a gente vai ter um acesso apenas aqui de pedestres, né. Aqui, como eu falei, essa é a Avenida Aracruz, né, aquela outra rua ali com bem menos movimento, por ali que vai ser feito o acesso de veículos de empreendimento através dos 2 subsolos. E aqui na rua, vamos dizer assim, de trás, né, considerando que a Nogueira da Gama é mais movimentada, então todo o acesso, né, ficou nessa rua aqui da Governador Santos Neves, né, o acesso de pedestres, né, tanto de moradores quanto de prestadores de serviços diversos, né, que vai ser através desse ponto aqui, ó, nessa setinha amarela. Pode passar. Aqui, como foi falado, né, a perspectiva inicial apenas conceitual do projeto, né, não é ainda o material comercial ainda. Só para exemplificar, como eu falei, são 2 torres, né, de 13 pavimentos cada uma, com apartamentos de 2 e de 3 quartos nelas. Aqui é a Avenida Nogueira da Gama, e aqui mostra os acessos, né, o acesso de uma torre, da outra torre, e mais ou menos aqui o acesso de serviços. Pode passar. Aqui a gente tem algumas imagens também preliminares, mostrando um pouco da área de lazer, né, são imagens conceituais apenas, né, vai ter uma área grande de piscinas, por todo o lazer completo aí do empreendimento. Pode passar. Muito bem. É uma explanação bem rápida do projeto, porque o objetivo é analisar quais são os impactos que eles podem causar, né. Então, vai ser analisado o uso e ocupação do solo através da aplicação da lei, do PDM, a infraestrutura, o sistema viário, paisagem, patrimônio cultural e natural e os pontos ambientais, né, os possíveis impactos nesses itens aí. Vamos. Muito bem. Seguindo aquela ordem, a gente tem primeiro ponto ao enquadramento dele perante a legislação do PDM, né. Então, ele está localizado em 2 zonas do PDM, que é essa daqui, zona de dinamização 2 e zona de consolidação 1. Né. Então, nesse ponto, essa zona, pode passar, ela permite a ocupação de edifícios multifamiliares, né, as 2 zonas, né, já que ela pertence às 2, ela permite esse tipo de empreendimento nesse local, né. É um local que está localizado nessa avenida principal, ligação com o bairro centro da cidade, muito próximo, inclusive, de outros empreendimentos aqui na região, né. Temos aqui na esquina aqui a faculdade, né, que está em fase de obras, né. Então, ele vai seguindo uma tendência natural de crescimento da cidade que visa a verticalização, né. Pode seguir. Aqui é um outro ponto do PDM, né, a Lei Complementar 13, 2012, ou no artigo 19. Nesse ponto aqui, a gente identifica o coeficiente de aproveitamento. Quando o empreendimento está em 2 zonas, né, a lei, o PDM, orienta, vamos dizer assim, ou diz, né, que a gente tem que usar o coeficiente maior. Então, nesse caso, o coeficiente 3. O coeficiente 3, o que ele quer dizer, rapidamente? Que o máximo que você pode construir é o tamanho do terreno vezes 3, né, que você tem a área máxima de construção. Ou seja, se nessa zona ele permite uma zona 3, né, você tem um lote que você pode construir 3 vezes ele. Então, logicamente, você está falando em verticalização, né, para poder você conseguir chegar nesse número, verticalizar o empreendimento. Passa mais uma vez, por favor. Um outro ponto também, seguindo o PDM, que agora na Lei 27, 2014, que vai determinar o número de vagas de carros, né, o número de vagas obrigatórias, conforme o tipo do empreendimento. Nesse caso aqui, nós temos um empreendimento residencial,
E nessa categoria, cada apartamento tem uma classificação. Até 150 metros é uma vaga, e a partir disso são 2 vagas. Né? Como eu falei, o empreendimento ele tem apartamentos menores de 150 e também maiores de 150. Então, aqui a gente tem a distribuição dele. Os menores são 1 vaga e os maiores são 2 vagas. Com isso, o empreendimento precisa, perante a lei, de 208 vagas de garagem. Porém, né, ele tem disponível 420 vagas, ou seja, mais do que o dobro do que é exigido pela lei. Então, também se enquadra conforme a legislação. Pode passar. Um outro ponto, né, para a instalação do empreendimento é ter as viabilidades técnicas das concessionárias, né, tanto a Excelsa, no caso a EDP, né, que autorizando, né, dizendo que tem condições de atender o empreendimento na demanda de energia elétrica, e, da mesma forma, o SAI no atendimento da água potável e do recolhimento e tratamento de esgoto. Então, esse empreendimento ele tem as 2 viabilidades. Né? No caso, aqui está o número do processo delas, que foram conseguidas, e aqui também a do SAI, que foi emitida agora no ano passado. Pode passar. Muito bem, agora vamos partir para uma parte mais detalhada, né, vamos assim dizer. Então, o EIV ele vai analisar uma determinada área de influência do empreendimento. Essa área ela foi previamente definida pela prefeitura. Né? Então, nós temos um empreendimento aqui, então ele está delimitando toda essa área amarela aqui, que é o bairro Colina todo, até a divisa com a BR-101, né, e parte do centro até a Avenida Nicola Biancardi, que é essa rua aqui. Pode passar. E na parte ambiental, ele prevê um raio, né, de influência, né, de impactos de 1 quilômetro a partir do empreendimento. Então, a gente pega parte ali do Rio Pequeno, daquela baixada ali do Rio Pequeno ali. Pode passar também. Muito bem. Aí, em cada área dessa, em cada bairro, a gente faz um estudo do tipo de residências, de construções, aliás, que tem. Né? Então, por exemplo, aqui a gente identificou que pintado em verde são os residenciais. Né? Tanto casas quanto prédios, que tem alguns também. São poucos, mas tem. Em amarelo são os lotes vagos. Né? O vermelho principal ali é o local do empreendimento. Os azuis são as áreas comerciais, né, que estão basicamente lá na beira da BR-101. E aqui que é o comercial e serviço. Né? Então, aqui é a subestação da Excelsa e aqui é do SAI. Né? Então, nesse ponto aqui, por essa análise, a gente percebe que a maior parte do bairro é de uso residencial. Né? Algum comércio existe na extremidade, ali com a BR, mas a maior parte do uso é comercial. Além disso, a gente tem, né, em rosa, os usos institucionais, que, no caso, é a escola, né, o SESC, a Unimed, né, o hospital. Esse ponto aqui, a UVV, né, que está para ser implantada. Aqui embaixo aqui também a Câmara Municipal. Né? Então, há uma certa tendência de se começar a vir o comércio por aqui também. Né? Pode passar, por favor. Muito bem. A mesma análise a gente faz aqui no bairro Centro, né? Parte dele, porque é até onde vai a zona de impacto direto, que seria até a Avenida Nicola Biancardi. No bairro Centro, né, a gente já tem também uma mistura um pouco aí de residencial e comercial, né, porque é o centro da cidade, e ainda os prédios mistos, né, que são os laranjinhas. Aqui no centro, né, a gente já tem alguns prédios, inclusive, com uma altura em número de pavimentos similares a esse, né, uns prédios aqui, por exemplo, o edifício Jacarandá, o edifício São Pietro, eles têm também 13 pavimentos, né, similares ao prédio em questão. Até o Daltal, se você contar com a cobertura, ele também chega a 13 pavimentos. Né? Então, está seguindo o tipo de empreendimento da cidade. Né? É um prédio, 13 pavimentos, mas existem outros prédios de 13 pavimentos na cidade também. Né? Muito bem, pode passar. Então, essa zona, a gente faz o levantamento também da população dela e do crescimento dela, uma projeção de crescimento dela no período de 10 anos. Então, segundo os últimos dados, a gente tem nessa zona, né, bairro Colina e o centro, né, como a gente não consegue, pelo IBGE, delimitar, vamos dizer assim, só aquele pedacinho do centro, então a gente tem a população do centro como um todo. Né? Então, hoje é em volta de 8.300 habitantes.
Pegando uma referência do taxa de crescimento dos últimos 10 anos da cidade, foi aproximadamente de 1,5% ao ano. Jogando isso para uma projeção de 10 anos, nós teríamos 10.415 habitantes de crescimento nessa região, né? Aliás, de crescimento não, de total, né? O crescimento seria aproximadamente 2.000, né? Um pelo outro. Sendo que dentro desses números já estão os habitantes, né, os moradores, futuros moradores e também prestadores de serviço do empreendimento Le Quartier. Então, foi estimado que os residentes seria aproximadamente 629, 203 visitantes ou prestadores de serviço. Então, nós teríamos um total da população do prédio estimada, né, em 832 pessoas. Pode passar. Muito bem. Seguindo, né, a gente tem agora a análise do trânsito, né, porque o trânsito sempre é um impacto que todo mundo consegue perceber melhor, sentir melhor, vamos assim dizer. Eu pedi alguém para trazer uma água para mim, pode ser o Breno ou o Rafael, uma aguinha, secou aqui. Muito bem. Então, o trânsito, né, aqui a região é uma malha bem retangular, né, então você tem várias opções de acesso, né? A gente tem na cidade como um eixo importante a rodovia BR-101, que seria essa faixa aqui, né? Ela faz a ligação de vários bairros do centro, liga toda a cidade, né? É uma espinha da cidade. E, da mesma forma, a gente tem aqui, através do centro, a Avenida Nogueira da Gama, né, que é o famoso tobogã aqui, que você vem e tem a ligação também interna aqui dos bairros. Então, quer dizer, essa rua já é naturalmente uma rua bem movimentada. Só um minutinho. Então, naturalmente, essa rua ela já é movimentada, né, porque ela faz essa ligação do centro e dos bairros aqui colinos, bairro do centro, do bairro Conceição e dos outros bairros aqui para cima todo, né? Três Barras, Conceição, Juparanã, enfim. É um outro ponto de ligação da cidade. Então, isso torna ela já movimentada. Pensando nisso também, e na concepção do projeto, foi-se feito o acesso por essa rua lateral aqui, que é a Avenida Aracruz, que é uma rua menos movimentada hoje, né? Pode seguir. Aqui nós temos as fotos das ruas, né? Então, a Nogueira da Gama, a Governador Santos Neves, que é a rua, vamos dizer assim, paralela a ela, né? A do fundo dos fundos. Eu estou tratando de fundos, né? Inclusive, o Minoro vai até achar ruim comigo, eu estou falando que o empreendimento vai entrar pelas ruas dos fundos, mas é só uma questão de referência aqui. Então, e aqui a rua Aracruz, que é onde vai ser o acesso, né? Vai ser por aqui o acesso do subsolo. Então, o único acesso de veículos do empreendimento vai ser por esse ponto aqui, por essa rua. Pode passar. Muito bem. Então, aquelas ruas ali, como nós vimos na foto, né? Fora a Nogueira da Gama, as outras são de bloquete, né? Bloco promodado, e a Nogueira da Gama é asfalto, né? A Nogueira da Gama tem uma sinalização vertical, placas, sinalização horizontal, que é faixa de pedestre, marcação de via, marcação de estacionamento, e as outras, elas não têm isso, né? Pode voltar uma, fazendo favor? Né? Que aqui a gente consegue identificar isso. Essas não têm a sinalização, só essa rua aqui. Agora sim, pode passar. No geral, as calçadas, né, tem calçado em todas elas, né, estão em estado de conservação adequado, porém, elas não estão dentro dos padrões de acessibilidade, né, de cadeirante, de normas da municipal. Pode passar. Aqui a gente fez uma coisa mostrando aí, como eu comentei antes, que o empreendimento, ele como ele está localizado dentro de uma malha regular, então você tem muitas opções de acesso dele, né? Então, você tem uma saída aqui direta para a BR, através dessa rua, da mesma forma o acesso, saída ou acesso, para o centro e para os outros bairros, né? E ainda para o centro você tem a rua, para a própria avenida, aqui, esqueci o nome dela agora, Santos Neves, né? Para você chegar também ao centro, através aqui da parte de trás do Laguna Center, né? Então, são muitas as opções de avenidas. O que isso quer dizer? Que não necessariamente
vai causar um congestionamento num ponto específico, porque pode sair tanto para cá, quanto para lá, quanto para esse lado. Né? Daqui você pode distribuir para vários pontos específicos. Pode passar. Aqui só é um demonstrativo, né, que o local já é bem atendido por linha de ônibus, né, que passam na região, né, são 4 linhas de ônibus que passam na região, e isso pensando nos prestadores de serviços, né, que possam, visitantes, enfim, que possam acessar o empreendimento. Pode passar. Aqui a gente fez uma simulação, né, do empreendimento após a implantação. Né? Então, aqui eu coloquei em amarelo para ficar mais fácil a identificação. Né? Então, aqui seria uma vista, né, ali daquele cruzamento do centro, né, para o bairro Colina, né, na Nogueira da Gama. Então, aqui a gente tem a marcação dele em amarelo para destacar, como eu comentei. Né? Então, quer dizer, o impacto dele não é tão grande nesse ponto, porque você já tem um outro prédio grande desse lado aqui também. Lembrando que está em amarelo ainda e destaca um pouco mais. Né? Ele não vai ser amarelo, obviamente. Né? Ele vai ser de vidro, com outros acabamentos, o que vai acabar até ocultando um pouquinho mais ali na paisagem. Pode passar, por favor. Essa outra vista também é da Nogueira da Gama, mas no sentido contrário, né, ali da rotatória. Então, aqui você está bem pertinho dele, então, obviamente, você vai ver o prédio mais, né, porque você está muito perto dele, mas também, de forma que, como ele, nesse ponto aqui, ele é o primeiro prédio, ele vai se destacar, mas não necessariamente ele está atrapalhando, vamos dizer assim, a visão, porque você continua tendo toda a visualização da região, a vegetação e tudo mais. Pode passar. Essa vista aqui, essa vista aqui seria ali daquele ponto do SAI, naquela rua de trás, você olhando o empreendimento. Outro ponto, como a gente não tem construções nenhumas ali naquele ponto, obviamente ele vai se destacar, né? Mas mantendo a vegetação ao seu entorno aqui, ele vai fazendo a composição da paisagem. Pode passar. Aí aqui a gente tem uma vista através da BR-101, porque é um dos pontos de acesso dele. Né? Então, ele está uma pontinha amarelinha aqui, ó, mais ou menos, entendeu? Nem dá para ver mesmo. Assim como na outra rua, pode passar, que também não dá para ver nada, porque tem muitas árvores e tal. E a última imagem, eu acredito, que é pode passar? Que é a parte ali dos fundos do Laguna Center. Da mesma forma, como ali é uma região baixa, ainda não tem construções aqui nessa região, né? Começou-se aqui agora umas construções, então a visão dele é livre, né? Ele está totalmente visível desse ponto, mas, como eu disse, não necessariamente atrapalhando ou causando um problema aí de forma geral. Aqui, a gente vai falar agora da parte do patrimônio aí. Então, hoje, o local, né, como alguns conhecem, ele está lá, a princípio, abandonado, né, porque funcionava uma empresa, que não funciona mais. Então, está abandonado, que hoje é um problema, né, de acúmulo de lixo, de eventuais pessoas que podem entrar lá, de se esconder, coisas do tipo. Assim também como problemas de criação de insetos, mosquito da dengue, essas coisas. Né. Então, com a implantação do empreendimento, obviamente, tudo isso vai acabar. Porque além de ser, vai deixar de ser um imóvel, um terreno abandonado, para ser de uso. Né? Aqui a gente tem um resumo dos impactos. Eu vou passar um pouco rápido, mas tudo isso aqui vai estar disponível, né, para quem quiser consultar item a item. Eu separei aqui os impactos, né, através em 3 categorias, né, os ambientais, que nós vamos começar por eles. É claro que os ambientais a gente tem uma lista bem grande, porque o meio ambiente é bem sensível. Né? Então, vamos lá. Assim como qualquer implantação, empreendimento, né, ele vai gerar resíduos, ele vai alterar um pouco a qualidade do ar durante a obra, porque vai movimentar a terra, pode fazer uma poeira, vai gerar ruído das máquinas trabalhando, né? Então, isso na fase de implantação. Então, isso a gente classifica como impactos negativos. Só que tudo isso pode ser mitigado aqui, ou seja, amenizado. Né? Todos esses impactos podem ser amenizados durante a obra. Então, por exemplo, geração de ruídos. Né?
Plano de gerenciamento de resíduos de construção. Aliás, geração de resíduos, eu li errado ali. Então, na geração de resíduos sólidos, né, vai ter a demolição de algumas construções que tem lá, vai ter a própria mão de obra, né, a construção civil gera muito resíduo, né, então tudo isso pode ser mitigado através de um plano de gerenciamento de resíduos. Então, isso é uma questão da empresa vai fazer para amenizar isso. Esses desencadeamentos e processos erosivos, né, o que vem a ser isso? Por exemplo, vai ser feita a escavação do subsolo. Então, se houver uma chuva nesse período, pode ser que a água da chuva leve um pouco de terra para a rua, os caminhões saindo levem terra para ruas. Então, isso também tem forma de resolver, através de fazer um controle ali na saída, evitando que os pneus dos caminhões, por exemplo, saiam com muita terra, né? A questão da alteração da qualidade do ar, né? Usar filtro nas máquinas que forem processar alguma poeira, coisa do tipo, fazer uma limpeza com maior frequência, né, para acumular, evitar o acúmulo de partículas. Os ruídos, da mesma forma, né, trabalhar nas máquinas, melhorar os equipamentos de segurança. E depois aqui a gente tem a geração de efluentes do empreendimento, né, que é água, esgoto, lixo, coisas do tipo. Então, é um impacto negativo, porque sobrecarrega, querendo ou não, o sistema existente, né, mas, ao mesmo tempo, ele possui as viabilidades do SAI, como a gente comentou antes, né? Então, isso quer dizer que o SAI está afirmando que ele pode fornecer a água e ele pode tratar o esgoto que o empreendimento gerar, né? Como forma de medida compensatória ali, né, a gente tem no projeto a reutilização de água de chuva. Então, a gente vai reduzir o uso de água potável para algumas atividades e, ao mesmo tempo, vai lançar menos água de chuva no sistema de drenagem. Pode passar. Os impactos aqui que eu classifiquei como sociais, né? Então, seria aqui, geração de expectativas, né, que é toda essa especulação, o que vai ser, o que não vai ser, vou comprar, não vou comprar, vou trabalhar lá, entendeu? Então, tem todo esse movimento que faz na cidade. Então, acaba que é classificado como um efeito negativo, né? Então, ali a gente tem as medidas mitigatórias, né? Priorizar a contratação de mão de obra local, né? Incluir a infraestrutura com melhorias de acesso e, como medida compensatória, ou seja, para reparar um pouco esse impacto, né? Então, a gente pode fazer ali um programa de comunicação, monitoramento ambiental, treinamento dos funcionários nessa área. Geração de emprego. Então, geração de emprego é um ponto positivo, né? Fala assim, até que enfim né? Mas é porque nós começamos pelos ruins e vamos agora para os bons. Então, geração de empregos, obviamente, qual seria essa medida compensatória, mitigatória ali, ou potencializadora, nesse caso, né? Como é um efeito positivo, então é medida potencializadora. Potencializadora. Isso aí. Então, aí seria oferecer programa de treinamento para os funcionários, para aumentar a produtividade, além de contratar mão de obra local, né? E aqui, como social, eu botei interferência do cotidiano da população. Durante, principalmente, a fase de implantação, né, você vai ter um efeito negativo, porque você vai ter uma movimentação de máquinas e aqueles efeitos anteriores ali, que nós vimos no meio ambiente, de um ruído, de poeira, coisa desse tipo, né? Então, aí também tem como medida mitigatória, para diminuir esse impacto, né? Plano de educação ambiental para os trabalhadores da obras, definição de um horário específico para alguns tipos de trabalho, para poder evitar o transtorno. São alguns exemplos. Pode passar, por favor? E agora a gente tem aqui os impactos urbanos, né? Então, o que está classificado aqui? Aumento da arrecadação, que seria um ponto positivo, né? Então, você vai ter uma arrecadação maior durante a fase de obra, você vai ter prestação de serviço, contratação de mão de obra, compra de insumos, então tudo isso vai movimentar a economia e vai gerar o aumento da receita. Depois da operação, você também vai ter um aumento de receita no IPTU, por exemplo, né? Porque hoje você tem um terreno, depois nós vamos ter 156 apartamentos. Então, a arrecadação do município aumenta. Então, esse dinheiro pode ser aplicado em áreas que precisam de infraestrutura, até mesmo na região, né? Aí depende da competência do município de priorizar isso. O aumento do tráfego, né, que é o efeito negativo, né, como a gente já comentou,
que não tem jeito, hoje já é complicado nos horários de pico, né? Que, principalmente nessa rotatória aqui, essa primeira, é bem movimentado, porque a gente já tem aqui a Câmara, a creche, vai ter em breve a faculdade, então a gente já tem algumas instalações, alguns comércios que facilitam que geram esse movimento grande. Ele vai aumentar um pouco também, mais um pouco ainda. Mas, como a gente viu lá, no próprio aumento da população, isso vai cada vez aumentar mais. Então, como medida mitigatória, que é para diminuir, né? Então está ali seguir leis municipais, quantos horários e os níveis de decibéis, que é poluição sonora, e executar plano de controle de ruídos. Isso na fase de implantação. E depois, aqui, a gente está sugerindo, como medida compensatória, né, executar a sinalização vertical, horizontal, de todas as ruas que não tem, no entorno do empreendimento, para poder melhorar, organizar esse tráfego, né? Então, isso tem que ser estudado melhor, inclusive com o Departamento de Trânsito da Prefeitura, para a gente avaliar qual é a medida mais interessante ali, se é só a sinalização básica, se é um semáforo, coisa desse tipo. Mas isso tudo tem que ser estudado com o Departamento de Trânsito. Um outro ponto, pode voltar, por favor. Um outro ponto é o aumento da população, né? O aumento da população, porque vai ter mais gente morando ali, que hoje não está morando ninguém. Então, a gente vai aumentar um pouco a demanda dos serviços e a geração de resíduos, né? Um ponto disso pode ser criar campanhas do condomínio para a coleta seletiva, né, de lixo, né, para diminuir o número de lixo que é recolhido. Outro ponto, a utilização de um terreno que está subutilizado, né, que hoje está parado, né, então isso é um ponto positivo, porque positivo desde que a gente execute ele conforme está aqui, seguindo toda a legislação municipal, sem nenhuma contradição, vamos dizer assim, né, seguindo toda a legislação municipal, e isso também vai gerar a valorização da região e do entorno dela, né, a valorização imobiliária, né, além do aumento da oferta de empregos, né, tanto na operação, né, que depois na fase você tem toda a prestação de serviço envolvida nisso, e tanto na fase de serviço. Ali, por fim, nós temos a alteração da paisagem, que seria aquelas imagens que nós vimos, né? Então, vai alterar a paisagem, obviamente, você tem lá um terreno vazio, vai botar um prédio, obviamente vai ficar diferente. Então, essa alteração, ela é classificada como positivo, porque você vai valorizar, você vai fazer, o prédio ele vai estar se integrando à paisagem, vai estar dentro da malha urbana, vai estar dentro da legislação, e vai valorizar toda a região, né, você desse prédio. Então, por isso que ele é classificado como um ponto positivo. Agora, já encerrando, eu acho que eu falei um pouquinho mais do que programado, né? Pode passar. Então, já encerrando, apenas para a gente fazer um resumo geral, né? Então, dado todo o exposto aí, esses pontos, né, tecnicamente não há um impedimento que inviabiliza o empreendimento, né? Ele está dentro da legislação municipal, ambiental também, inclusive. Então, ele vai do encontro das políticas de planejamento urbano municipal, ou seja, ele está dentro da zona da dinamização, que tem, por si, uma das características de favorecer o adensamento da população, ou seja, verticalização. Né? É um prédio de alto padrão, dentro de um bairro de alto padrão, né? Então está dentro também da tradição da região, é um bairro de alto padrão e é um prédio de alto padrão, né? Localizado ali naquela avenida principal. Ele possui o dobro de vagas de estacionamento, né? Como a gente viu anteriormente, previsto a legislação 208, ele tem 420. Ele possui todas as viabilidades, né? Então não tem nenhum impedimento desse sentido também. Os investimentos na fase de implantação está por volta de 100 milhões de reais, né? Então, é um valor agregado muito alto, que vai valorizar a cidade, vai fazer a cidade crescer, vai, assim, junto, né, ao encontro, vamos dizer, de todo o desenvolvimento que a gente vê na cidade, enquanto, tem uma indústria nova, tem isso, tem aquilo, então nós temos agora, vamos ter, né, um empreendimento de alto padrão para você trazer pessoas mais qualificadas, vamos dizer assim, financeiramente, também para a região, né? Então, você vai ter mais esse produto ainda. E geração de emprego,
formais, né, direto e indireto, tanto na fase de obra quanto depois, valorização da região, como eu falei, enfim, os impactos, né, todos os impactos que são possíveis de soluções, né, como a gente viu ali, eles vão ser feitos, né, todos custeados e mitigados, ou seja, compensados e diminuídos, né, tudo nas custas do empreendedor, né, faz parte do compromisso do empreendedor para a execução do prédio. Bom, a minha parte eu encerro aqui, a gente vai ter um momento para as perguntas, então, qualquer dúvida, a gente vai ter um momento para as perguntas, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Arcanjo, pela explanação técnica, né, uma demonstração do que é o empreendimento. Nós vamos ter um prazo, um intervalo de 10 minutos, né, apenas para um coffee break, e vocês certamente receberam ou receberão aí uma ficha para preencher a pergunta, né, para fazer as perguntas que serão, no retorno, respondidas, né, para os componentes da mesa, e aquelas perguntas que eventualmente não forem respondidas aqui serão respondidas através do telefone, que os senhores e as senhoras deixarem aí nesta ficha. Portanto, façamos agora um rápido intervalo, voltaremos em seguida com as respostas às perguntas que serão elaboradas por vocês. Eu peço atenção que cada um faça aí a sua pergunta para que a gente possa tirar as dúvidas dentro do máximo possível. Fiquemos à vontade.